Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, o apóstolo Paulo vai ensinar sobre dons. Quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra pode parecer um pouquinho forte, mas ignorante aqui é não entender, é você não compreender. Mas ele não está ofendendo, ele está dizendo: eu não quero que você seja uma pessoa que não tem entendimento sobre os dons. Vocês sabem que quando eram pagãos, quer dizer, vocês não eram do Senhor, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Talvez você esteja numa versão que diz: Jesus é anátema. É a mesma coisa. A palavra anátema é maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, que é o dono, a não ser pelo Espírito Santo. Aí agora Paulo vai descrever no verso 4 sobre dons, e ele fala assim, há diferentes tipos de dons. Irmãos, todos os dons são iguais? Não, há diversidade de dons, diferentes tipos de dons. Agora, olha o que ele diz: mas o Espírito é o mesmo. Então o que significa isso? Que tanto os frutos do Espírito, quanto os dons, está na mesma pessoa do Espírito Santo. Então todos os frutos, que são 9, está no Espírito Santo. E os 9 dons do Espírito também está na mesma pessoa, que é o Espírito Santo. Agora é importante você entender: uma vez que você creu em Jesus Cristo, confessou Jesus como Senhor e Salvador, quem entrou para habitar dentro de você foi o Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo mora dentro de você, você tem 9 frutos dentro de você, e 9 dons dentro de você também. Quantos frutos você tem? 9. E quantos dons você tem? 9. Você tem todos os dons? Tem. Você tem todos os dons? Tem, porque o Espírito Santo não está dentro de você? Eu acabei de falar. Você tem quantos frutos? 9. Você tem quantos dons? 9. Porque quem é o dono do dom? O Espírito Santo. Mas onde ele está agora? Dentro de mim. Faz assim, Tem alguém que creu em Jesus aí? Então, tá onde? Dentro de você. Irmão, ontem eu fui no sítio almoçar, e lá tinha uma caixa de manga, estava lotado de manga. Quantas mangas tinha dentro da caixa? Vamos dizer que tinha 50 mangas. Aonde estava a manga? Na caixa, dentro da caixa. Então, o fruto está dentro da caixa. Quem que é a caixa? Você. O fruto está onde? Dentro de você. E se eu chamasse aquela manga de dom? Estaria dentro da caixa. A caixa é quem? Você. E o dom está onde? Dentro de você. Então eu quero que você já entenda: você já tem todos os frutos do Espírito. Talvez ainda não amadureceu, mas já tem. E você tem todos os dons, todos os 9. Isso não é para pastor, isso não é só para liderança, isso é para todo aquele que creu. Guarda isso, irmão. Quem tem o dom é o Espírito Santo, porque o dom é dele, mas você é a casa onde ele mora. Então, aonde estão os frutos e os dons? Dentro de mim. Aonde? Dentro de mim. Entendeu? Então nunca mais você vai dizer que você não tem dom, porque dom você tem. Agora vamos entender o restinho aqui, Então, se há diferentes tipos de dom, não é um só.
Agora, o Espírito é um só, é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, não tem nada a ver com dom. Agora aqui é ministério. Ministério é outra coisa. Deus constituiu um para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. Isso são 5 ministérios. Agora, eu quero falar hoje sobre dom, não estou falando sobre ministério, mas também em quem está os ministérios, também é o Espírito Santo, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em alguns, efetua tudo em todos. Então, efetua tudo só no pastor Jefferson? Não. Só na crise no Du? Não. Só no pastor André? Não. Efetua tudo em todos. Mas como isso funciona? Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. O que significa isso? Que o Espírito Santo vai manifestar o dom, porque é dele. A cada um é dado uma manifestação. Isso tem um propósito. Deus vai usar na igreja os dons, e Ele distribui na igreja os dons para o crescimento, amadurecimento e aperfeiçoamento do corpo, que é a igreja. Todo mundo tem dom de curar? Tem, quando eu penso que o Espírito Santo está dentro de mim, mas ele pode não manifestar o dom de cura através de mim, mas pode manifestar através de você. Então, Deus pode usar o Espírito Santo, cada um de nós, de uma forma. Por isso nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Irmão, tudo que eu não gostaria que essa igreja olhasse para o pastor e dissesse: ele é o detentor de todos os dons. Então, isso, irmão, você aprendeu quando você era guiado pelos deuses dos ídolos. Aí o que acontecia? Você aprendeu a sua vida inteirinha que havia um homem, e esse homem na religião é o que fazia o contato entre você, que não tinha acesso à presença de Deus. Então você tinha que chegar num homem que levava você a ter contato com Deus. É o que você aprendeu. Aí você olhava para um líder religioso e falava assim: aquela pessoa é usada por Deus, eu tenho que ir lá atrás dele, eu tenho que ir atrás dela. Quando na verdade, irmãos, isso está ligado à religião. O Espírito Santo, ele vai distribuir o dom para toda a igreja. Aonde ele achar que é melhor usar você, ele vai manifestar o dom. Eu posso ser um pastor, e Deus me usar num dia num dom, no outro dia no outro dom. E, irmão, isso pode acontecer na sua vida também, porque o Espírito Santo tem todos os dons, está dentro de mim, só que ele manifesta, ele revela esse dom de acordo com aquilo que ele quer. Quantos estão entendendo até aqui? Vamos continuar no texto aqui para você entender. Já estou pregando, viu, irmão? Então, aqui, ó. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha verso 7. Aí ele vai explicar. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, pelo mesmo Espírito ou pelo único Espírito a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e a outro ainda a interpretação dessas línguas. Ó, verso 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Olha o verso 12: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, escravo, livre, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Presta atenção, irmão. O apóstolo Paulo está explicando sobre dons, mas eu falei semana passada de fruto. Há um fruto do Espírito com 9 características. Então eu diria que o melhor exemplo que eu posso te dar é uma laranja, essas laranjas do tipo polcã, mexerica, que tem gomos. Então há uma laranja e tem 9 características, que são os frutos, que está dentro de nós também. Tem alguns frutos que a gente come e está docinho, tem outros que ainda estão secos e precisam de vida, e aí é o Espírito Santo que produz isso quando eu me rendo. E eu falei em Gálatas 5, 22, 23 sobre os frutos, e eu disse, irmão, que o fruto é para me transformar, mas o dom é para me capacitar. Eu quero que você diga comigo: o fruto me transforma, o dom me capacita. Aonde estão os frutos e os dons? Dentro de mim. Aonde estão os 9 frutos e os 9 dons? Dentro de mim. Tem alguém que creu em Jesus? Então você já tem 9 frutos e 9 dons. Agora, enquanto o fruto vai transformando você no modelo que é Jesus, o Espírito Santo olha para Jesus e diz assim: está faltando isso na vida do Jefferson, então eu vou manifestar esse fruto para ele se tornar mais parecido com Jesus, e ele vai trabalhando para isso. Isso é a transformação que é feita através do fruto. Mas o dom, irmão, é uma capacidade que Deus quer usar a igreja inteira. Deus quer usar a igreja na multiforme sabedoria dele, na multiforme ação dele. Toda a igreja tem que ser usada pelos dons, toda a igreja tem que ser usada nos dons, toda a igreja tem que ser usada nos dons. Então você tem que quebrar esse pensamento que o dom é exclusivo de algumas pessoas. O dom é para todo que creu, e Deus quer usar você poderosamente. Deus quer usar você poderosamente. Agora, irmão, olha para mim. Dom é uma capacidade sobrenatural que vem de Deus. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua disponibilidade. Vou dizer de novo: o dom é uma capacidade sobrenatural que vem de Deus, que não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua disponibilidade. Deus usa uma pessoa no dom de curar só quando ela ora por cura. Se você nunca orou por cura para alguém, Deus nunca vai usar você para curar alguém. Está entendendo? Ainda que o dom da cura esteja já dentro de você, se você não se dispor para orar para alguém ser curado, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o dom depende do Espírito Santo que manifesta e da pessoa que se dispõe. Então, Deus quer usar a igreja inteira, irmãos, porque isso faz parte do propósito, e por isso Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, tanto para transformar quanto para te habilitar.
tanto para mudar você como para capacitar você. Mas aquilo que você não permitiu o Espírito Santo manifestar, não vai acontecer. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Pastor, e se eu começar a orar por cura? Se você orou por cura, em nome de Jesus, há um poder que você não tem. Se chama poder sobrenatural. Ah, pastor, eu nunca orei para ninguém. Então Deus não vai usar você. Não, eu quero ser usado por Deus. Então se disponha. Mas eu não tenho capacidade. Mas a capacidade não é humana. Quem tem o dom de curar de uma forma humana se chama médico. Estudou, aprendeu que esse remédio serve para curar essa enfermidade. Vai fazer um tratamento. Agora ele vai chegar aonde a medicina consegue. Agora, o poder de Deus é sobre o natural, é além do natural, é além da medicina. É você poder orar por uma pessoa onde a medicina disse, não tem mais o que fazer, e você vê Deus agindo através da sua vida. Deus quer usar você, igreja. Deus quer usar toda essa igreja, irmãos. Nós estamos entrando no ano do crescimento sobrenatural, e Deus vai usar essa igreja poderosamente, irmãos. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu praticamente nasci, irmão, no berço evangélico. Nós fomos para a igreja, eu tinha 6 anos de idade, 6 ou 7, mais ou menos. Mas houve um tempo na minha vida que eu comecei a ter o tempo de oração. Toda pessoa que busca Deus, encontra Deus. E ali, naquele tempo de oração, vou explicar para você o que aconteceu. Vou contar 2 experiências. Eu ia numa igreja que a gente tinha um grupinho de amigos, colegas, e a gente tinha em torno de 9 anos de idade. E aí, numa pregação, o pastor em questão, ele disse assim, que o Espírito Santo, ele manifesta o dom de orar em línguas, inclusive em criança. Inclusive em criança, porque criança pode crer em Jesus. E aí, a gente já tinha entendimento, tinha entregue a vida para Jesus, eu ainda não tinha sido batizado nas águas. A gente saiu do culto, eu acho que tinha uns 10 meninos, e a gente saiu falando assim, você já é batizado com o Espírito Santo? O menino, não, porque entende-se batismo com o Espírito Santo, orar em línguas. E outro menino, não. E você? Quando chegou em mim, eu falei, não. E outro menino, eu já. Aí pronto, irmão. Aí bateu aquela inveja. Aí pronto. E dentro do grupinho, tinha 2 que já oravam em línguas. E o restante não. O dom da variedade de línguas. E aí, a gente aprendeu que a gente tinha que orar. Porque, irmão, esse dom entra para a categoria dos dons falados. Existem 3 categorias dos 9 dons. 3 categorias. Vou te ensinar isso aqui, irmão. Fique em paz, tá? A gente vai crescendo junto aqui. Quantos querem aqui aprender a palavra do Senhor e crescer? Dons que falam algo. Primeira categoria. Dons que falam. Segunda categoria, que está dentro dos 9 dons. Dons que revelam algo, chamado dons de revelação. Terceira categoria. Dons que realizam algo, chamado dons de poder. Vamos lá comigo. Levanta o teu dedinho aí. Dons que falam algo.
Dons que revelam algo, dons que realizam algo. Quais são as 3 categorias dos dons? Dons que falam algo, revelam algo, realizam algo. Tudo bem? E dentro do dom que fala, está o dom de falar em outras línguas. E sabe o que a gente aprendeu? Que eu não vou falar em línguas se eu não falar. Eu não vou falar em línguas se eu não falar. Pastor, eu quero muito orar em línguas, mas eu não oro. Irmão, você está entendendo? A capacidade não é sua, é sobrenatural, é do Espírito Santo, mas manifesta naquele que se torna disponível. Então a gente aprendeu. Irmão, eu guardo na minha mente aquela cena. A gente chegava, ficou certo, ficou um acordo entre os meninos lá. 7 horas, o culto começava às 7h30. 7 horas a gente chegava, a gente ficava lá no final assim, ó, no banco. Naquela época não era cadeira assim, era aqueles bancão de madeira. E a gente, os 10 ali, os 10 meninos, a gente ficava, dobrava o joelhinho ali, e ficava ali adorando Jesus, orando, adorando. E sabe, irmão, sabe como que a gente ficava? Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Daqui a pouquinho, você olhava para um, estava vermelhinho, vermelhinho, parecia um pimentão, chorando, chorando, e irmão, foi uma coisa, terminava o culto, a gente ia lá, você foi batizado com o Espírito Santo? Fui. Você está orando em línguas? Estou. E no outro culto a gente ia de novo lá, e a gente olhava, pô, está um pimentãozinho ali, até que eu falei assim, eu não posso ficar atrás, né? Eu vou inventar uma língua aí, eu vou imitar, eu vou entrar no charabaia, mas aquilo ficou mal dentro de mim, não pegou bem. Eu falei, não posso fazer isso, não ficou ruim, mas daqui a pouquinho o pimentão ficou eu, e com 9 anos de idade fui batizado no Espírito Santo, orei em línguas. Mas por quê? Porque a gente se dispôs. O Espírito Santo manifesta o dom naquele que se dispõe. E irmão, Paulo, ele fala assim, ó, buscai os melhores dons. Pastor, qual que é o melhor dom? É aquele que Deus vai usar você. Aquilo que Deus vai usar você. Seja os dons que falam, aí vai precisar de você falar. Os dons que revelam, o Espírito Santo vai revelar dentro de você. Os dons que realizam, o Espírito Santo vai usar a tua voz para fazer algo que naturalmente não se faria, a não ser se Deus fizesse acontecer. Eu falei, irmãos, logo depois, esses dias, da experiência de Atos, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo deu. Pedro, ele estava quase no meio-dia assim, orando, em jejum, e ele caiu num êxtase, e ele viu, teve uma visão espiritual. Ó, como é que eu tenho uma visão no meu espírito? É olhando com o olho aberto? Não, é dentro de mim, é dentro de mim. E pastor, onde está o dom da visão? Tecnicamente não existe. Na Bíblia o dom da visão, vou te ensinar isso, viu? Fique em paz.
O dom da visão está ligado a um dom chamado discernimento espiritual. E aí Pedro viu, quando um lençol vinha do alto, com animais do tipo porco, porque judeu não podia comer porco. E aí uma voz que ele ouviu mesmo? Não, ouviu dentro dele. Ouviu dentro dele. Ah, Deus, fala comigo, dentro de você. O Espírito Santo fala ao teu espírito, dentro de você. Essa voz falou com ele: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi, eu sou judeu não come porco. Aí ele diz assim, que a voz falou para ele: não fale que é impuro aquilo que eu falo que é puro. Em mesmo horário, estava um homem lá que não era judeu, e eles acreditavam que Jesus tinha vindo só para judeu, e esse irmão estava lá orando também, e ele estava buscando a Deus. É Cornélio, né? Cornélio estava lá buscando a Deus, e de repente, aí Cornélio tem uma visão de um anjo. A visão está ligada ao quê? Ao discernimento de espírito, porque não tem dom da visão. Você vê toda hora? Não, só quando o Espírito Santo manifesta. Está entendendo? E ele vê o anjo que diz assim: olha, suas orações subiram diante de Deus, suas esmolas também. Vai na casa do Pedro, lá do Pedro curtidor, tem um outro Pedro lá, chama ele para vir para cá. O Espírito Santo fez uma conexão entre as duas pessoas no mundo espiritual. E agora Cornélio manda os empregados dele buscar o Pedro. Antes, irmão, do empregado bater na porta do Pedro para chamar ele, o Espírito Santo já falou: alguns homens vão te chamar, segue eles. Olha, Romanos 8, quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o que aconteceu? Não deu tempo nem de bater na porta, Pedro já abre a porta e fala: já sei que vocês estão aqui, Deus já falou para eu ir com vocês, vamos embora. E ele chega lá, na casa do Cornélio, a família está reunida, Cornélio fala: ó, tive uma visão, o anjo apareceu, falou para eu chamar você. E Pedro falou: ó, também tive uma visão, aconteceu assim, assim, não sei porque que a gente está aqui. O Cornélio disse: eu também não sei, mas Deus mandou chamar você. E aí o que acontece? Pedro vai falar sobre Jesus. Olha, Jesus é o enviado de Deus, que veio para salvar, a gente esteve com ele, Jesus fazia milagres, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, e ele começou a evangelizar. E quando ele começou a evangelizar, caiu o Espírito Santo sobre a família de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela começa a falar num idioma diferente do que ela falaria, que é chamado língua estranha. Pastor, mas eu não entendo. É por isso que é chamado língua estranha. Mas eu não sei o que eu estou falando. É por isso que é chamado língua estranha. As línguas estranhas estão dentro de uma categoria chamada dons que falam algo. E esse dom de orar em línguas não manifesta, a não ser que a pessoa esteja falando. Então, na minha experiência pessoal, como é que eu recebi a manifestação desse dom de orar em línguas? Quando eu estava falando. E eu estava falando o quê? Adorando a Jesus. Adorando a Jesus Cristo. Esse dom está dentro de quem? Está dentro de quem? Tem alguém que crê em Jesus aí? Você já tem o dom de orar em línguas. Olha para quem você puder e diga: se você crê em Jesus, o dom de orar em línguas já está dentro de você. Fala para todos os irmãos aí perto de você, irmão.
Irmãos, para que serve esse dom? Ele pode ser a base para outros dons. Por exemplo, ele pode ser a base para o dom da profecia, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria. A Bíblia fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Toda pessoa que creu em Jesus pode orar em línguas. Pode. Agora, se não creu em Jesus e não confessou Jesus como Senhor e Salvador, isso não vai acontecer. Outra coisa, irmão, que uma pessoa pode não orar em línguas, é porque ela acha que é o Espírito Santo que vai falar. Não é. Porque se o dom é vocal, sou eu que falo. Quantas vezes eu já fui orar para pessoas que disseram assim: pastor, eu quero orar em línguas, eu creio em Jesus, mas aí a hora que você vai orar com a pessoa, ela fica assim, ó. Irmão, o dom é variedade de línguas. Se esse dom é vocal, se eu ficar com a boca fechada, eu oro em língua? Não. Então, a pessoa pode não orar por não orar mesmo, não fala. Outra coisa, irmãos, as pessoas acham que é para alguns, não é, é para todos. Todos podem orar em línguas. Dentro da igreja tem gente que vai orar parecido com outras pessoas, tem gente que vai orar totalmente diferente, viu? São variedades de línguas. Pastor, mas eu não entendo o que eu estou falando. Então, irmão, não precisa entender. O que acontece? Olha aqui, ó, presta atenção. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando a Deus através de você. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando a Deus através de você. Então, ó, Deus que está dentro de mim, fala a Deus que está no céu. Vamos lá. Deus que está dentro de mim, fala a Deus que está no céu. Vamos lá, irmão. Deus que está dentro de mim, fala a Deus que está no céu. Então, quando você ora em língua, você pode não entender, a não ser que o Espírito Santo manifeste o outro dom, chamado o dom da interpretação da língua. E quando isso vai acontecer? A manifestação é dada a cada um segundo aquilo que for útil. Mas, irmão, esse dom de língua que eu quero hoje dar base para você, é a base para a construção dos outros dons. Então, pastor, toda a igreja vai orar em línguas? Bom, partindo do princípio que o dom está dentro de toda a igreja, de todo que creu, toda a igreja pode, mas não necessariamente ora. E não tem problema também. Se você quiser orar só no seu idioma, pode, mas a Bíblia fala, irmão, que aquele que ora em línguas, ora bem, que aí não tem interferência da sua mente. Eu costumo dizer que a irmã chega diante de Deus, vai fazer uma oração, ela não suporta mais o marido, ela está brava, o marido está espaçoso na cama, está empurrado ela, o marido está meio ranziza, e ela já não está aguentando mais o marido, mas ela é uma mulher de oração. Quantas irmãs de oração eu tenho aqui? Aí ela vai diante de Deus, olha aqui, ó, ela vai lá diante de Jesus. Só que aí a alma orando, e a alma quando ora, não ora direito. A alma é nossa mente, e ela vai lá, oh, Deus, eu não aguento mais meu marido, Deus, eu não aguento, Deus, eu não aguento, Deus, oh, Deus. Muda meu marido, Deus, muda meu marido, Deus. Aí ela fica um pimentãozinho, vai se enchendo do Espírito, que, irmão, que todos que buscam a Deus, volta com milagre. Aí o Espírito Santo daqui a pouquinho pega ela de jeito, e ela começa a orar em línguas,
E aí não tem mais interferência da mente dela. Aí é Deus que está dentro dela, orando a Deus que está no céu. E ela que estava assim: Deus, muda meu marido. Em línguas o Espírito Santo está falando: Deus, não é o marido, é ela, muda ela, muda ela, muda ela, muda ela. Aí o Espírito Santo faz a oração certa. Pastor, eu tenho que estar no culto para orar em línguas? Não, posso orar em línguas no carro. Se você for no banco ficar orando em língua, vão achar que você está doido. Mas pode ser em casa, pode ser no quarto. Abriu a boca para orar em línguas, esse dom é vocal, é um dom que você fala. Eu sei, irmão, que tem muita gente que acredita que esse dom acabou, mas a Bíblia fala não. A Bíblia fala assim, que esse dom viria para nós, nossos filhos e para as outras gerações. Nós não somos uma igreja cessionista. A igreja cessionista, ela é igreja, mas ela acredita que os dons morreram junto com os apóstolos. E aí, irmão, não ora por cura, escuta. Quem acredita que o dom acabou, não ora por cura. Acredita que tem que levar para o médico. Só que tem coisa que o médico não resolve. E aí eles chamam, porque, irmão, na hora da necessidade, né? A pessoa vai buscar ajuda. Aí vai orar, vai pedir oração para pastor que crê no dom. É assim que acontece. Não tem dom de expulsar demônios, mas eles acreditam que não tem mais manifestação de demônios, isso é psicológico. Só que quando nos cultos deles expulsam demônios, eles levam para o quartinho escondido lá e tem alguém lá na igreja para expulsar. Quando não, eles entram em contato com a gente que crê nos dons e na autoridade do nome de Jesus para resolver o problema para eles. Então nós não somos cessionistas, nós somos pentecostais. Nós cremos nos dons, nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, talvez você tenha aprendido que isso é da carne. Pastor, mas eu aprendi que orar em línguas é coisa da carne, e eu vou concordar com você. Alguém já olhou no espelho a sua própria língua? Quantos já viram a sua própria língua? Irmão, você nunca teve curiosidade de ver sua língua, não? Ou você está com preguiça de levantar a mão? O que é? Você nunca viu sua língua? Vou te arrumar um espelho. Você já viu essa língua? Sua língua é de borracha? É de ferro? É do quê? Então quem fala? A carne, ué. Se a sua língua é de carne, é a sua carne que fala. Então não é a carne, irmão. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. E como isso acontece? A função do Espírito Santo na terra, vou parar aqui, A função do Espírito Santo na terra é glorificar o nome de Jesus. Diga comigo, a função do Espírito Santo na terra é glorificar o nome de Jesus. Qual que é a função do Espírito Santo na terra? Quando alguém é curado, é a vontade de Deus a cura. A palavra da cura se chama Jesus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas quem efetivamente vai manifestar a cura, removendo o tumor? O Espírito Santo. E no final, o nome de quem que é glorificado? O nome de quem orou? Não, o nome de quem? O nome de Jesus. A função do Espírito Santo na terra é glorificar o nome de Jesus. Tudo bem? Então, irmãos, eu quero pedir para você, igreja, busque orar em línguas. Busque orar em línguas. Faz igual o pastor fazia.
é de joelho, é sentado, o que for, vai num templo, pode ser aqui hoje, começa a adorar Jesus. Daqui a pouquinho você fica um pimentãozinho, e aí começa a sair uma língua que você fala: puxa, o que é isso que está saindo aqui? Uma língua que é estranha. Mas eu não estou entendendo, irmão, por isso que chama estranho, viu? Ai, pastor, já vi falar que o diabo também ora em línguas. Irmão, se você falar que você tem diabo dentro de você, eu arranco na cinta esse diabo. Você não tem diabo. Ué, que dúvida é essa? Amém mesmo. Você não tem diabo. Você não tem demônio. Então o demônio não vai usar você. A língua que o demônio fala não é estranha, é esquisita. E quem tem o Espírito Santo discerne. Não é o seu caso, irmão. Você é de Deus, você é uma bênção. Você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. A única coisa é que o dom é sobrenatural, vem do Espírito Santo, só que manifesta naquele que se dispõe. Tem alguém que gostaria de ser mais cheio do Espírito Santo aqui? Ih, irmão, estou achando que você está assim, terminando o ano, hein? Seu ânimo é de término de ano, hein? Comeu muito peru de Natal, né? Tem alguém aqui, pelo menos um, querendo ser mais cheio do Espírito Santo? O que você tem que fazer? Buscar. E o dom está onde? Dentro de mim. E aí, irmão, deixa o Espírito Santo. Pastor, eu estava orando, daqui a pouquinho eu falei uma língua, eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Não, irmão, você vai perceber quando é da cabeça ou não. Então, uma vez eu orei, parei. Deus não retira o dom. Deus não retira o dom. Uma vez que Ele entregou, está aí. É só você voltar a orar e você ora em línguas. Vou te ensinar. As três categorias do dom, você vai ficar impressionado. E eu vou pedir ao Espírito Santo: Deus, reparte esses dons na igreja. Reparte, porque 2022 essa igreja vai ficar incendiada com a glória. Essa igreja vai ser tão usada, que vai ter irmão que vai profetizar e nunca profetizou, ter irmão que vai ter visão que nunca teve, ter irmã que vai orar por pessoas que vão ser curadas de coisas que o médico disse não tem mais cura. Deus vai usar a sua vida poderosamente. Deus vai usar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. É só você crer e se dispor. Tem alguém crendo? Tem alguém que se disponha? Fica de pé. Louvor, vem cá. Vamos fazer o que o pastor fez? Eu comecei a adorar Jesus. E daqui a pouquinho, irmão, sabe quantos dos meninos foram batizados com o Espírito Santo, dos 10? Todos. Quantos? Todos. Todos. Então, o dom é para todos. Levanta a tua mão ao céu aí, fecha seus olhos, vai adorando Jesus. Se brotar uma outra língua que você não está entendendo, deixa sair, vai. Vamos fazer o prático aqui, vai. Fecha seus olhos.